dessa estou animada e curiosa para o capítulo 21 de Sombra da Noite. O que será que Debs tem preparado para a gente? Depois de ter nos enfiado um capítulo de recheio, tudo bem que gostamos. Logo quando Diana finalmente encontrava sua prof. bruxonil da gente. Vamos descobrir. Capítulo 21. Será que age certo em chamá-la Goody Alsop? Susana torceu as mãos no avental e olhou agoniada para mim. Quase a mandei para casa, disse em um fiapo de voz. Se eu tivesse... Mas você não fez isso, Susana. Goody Alsop era tão velha e tão magra que a pele se agarrava aos ossos das mãos e dos punhos. Mas a voz era estranhamente vibrante e os olhos eram muito inteligentes para uma bruxa tão frágil. Embora uma mulher octogenária, ninguém ousaria chamá-la de enferma. A sala principal dos Norman ficou lotada depois da chegada da Goody Alsop. Susana permitiu que Matthew e Pierre entrassem com certa relutância, desde que não tocassem coisa alguma. Geoffrey e John dividiam a atenção entre os vampiros e o pintinho, agora confortavelmente aninhado no boné de John ao lado da lareira. O ar quente amaciara as penas e felizmente o pintinho não estava piando. Sentei no banco perto do fogo e Goody Alsop, que ocupava a única cadeira da sala. Preciso examiná-la, Diana. Goody Alsop esticou os dedos até meu rosto, da mesma forma que a viúva Beaton e Champierre. Fiquei encolhida. A bruxa se deteve e franziu a testa. O que aconteceu, criança? Um bruxo tentou ler a minha pele na França. Foi como se estivesse sendo esfaqueada, expliquei sussurrando. Isso não será de todo confortável. Que exame é, mas não vai doer. Seus dedos exploraram meus traços. Suas mãos eram frias e secas, e as veias que se destacavam naquela pele manchada rastejavam pelas juntas retorcidas. Foi como se estivesse sendo escavada, mas nada parecido com a dor que sofrera nas mãos de Champierre. Ah, suspirou, quando tocou a pele macia da minha testa. Isso abriu meu olho de bruxa, que estava numa inatividade típica desde o momento em que Susana e Annie se encontraram com o pintinho. Goody Alsop era uma bruxa que valia a pena conhecer. Olhei para o terceiro olho de Goody Alsop e mergulhei no mundo de cores. Por mais que tentassem, os fios brilhantes se recusavam a tecer alguma coisa reconhecível. Se bem de que, alguma forma, senti que teriam uso. O toque de Goody Alsop me causava comichões à medida que ela me observava no corpo e na mente com a sua segunda visão. A energia pulsava ao redor dela em tom purpúreo tingido de laranja. Embora com uma experiência limitada, achei que seria difícil encontrar a manifestação de uma combinação de cores singular como a dela. De quando em quando, ela estalava a língua uma ou duas vezes em sinal de aprovação. Ela não é estranha? Sussurrou Geoffrey, espiando por cima do ombro de Goody Alsop. Geoffrey? Susana quase engasgou de constrangimento pelo comportamento do filho. É a senhora Roydon, por favor. Tudo bem, mas a senhora Roydon é estranha, insistiu Geoffrey sem culpa e abraçando os próprios joelhos. O que você vê, jovem Geoffrey? Perguntou Goody Alsop. A senhora Roydon, tem todas as cores dos arco-íris. O olho da bruxa dela é azul, mas o resto é verde prateado como a deusa. O que é aquele aro vermelho preto ali? Geoffrey apontou para a testa. É a marca do Wrath, respondeu Goody Alsop, acariciando o ponto em questão. Essa marca indica que ela pertence à família do mestre Roydon. Toda vez que ver isto, Geoffrey, e saiba que isto é muito raro, considere como aviso. O Wrath que fizer esta marca assim não terá dó se você se meter com a criatura sangue-quente que ele clamou para si. Isso dói? Perguntou o garoto. Geoffrey! Gritou Susana de novo. Você sabe importunar Goody Alsop com perguntas como ninguém. Nós teremos um futuro sombrio pela frente quando as crianças deixarem de fazer perguntas, Susana, disse Goody Alsop. O sangue de um Wrath cura sem doer, respondi, para o garoto antes que Goody Alsop respondesse. Não era preciso que um outro bruxo crescesse com medo do que não compreendia.
Olhei para Matthew, cujo clamor por mim era bem mais intenso que o juramento de sangue do pai dele. Embora quisesse que o exame de Good Alsop prosseguisse, até então não tirava os olhos da mulher. Abriu um sorriso e ele apertou a boca levemente em resposta. Oh! Exclamou Geoffrey, talvez interessado na demonstração de inteligência. Pode fazer um Glein novamente, Sra. Roydon? Os garotos estavam realmente decepcionados por ter perdido a manifestação da energia mágica anterior. Good Alsop pousou o dedo nodoso nos lábios de Geoffrey, silenciando-o de vez. Agora preciso falar com Anne. O homem do mestre Roydon os levará até o rio, e quando terminarmos, vocês voltam e me perguntam o que quiser. Matthew fez um meneio de cabeça em direção à porta, e Pierre conduziu 2 cargas infantis pela porta fora, mas não antes de olhar assustado para a velha. Assim como Geoffrey, Pierre também precisava superar o medo das criaturas que lhe eram diferentes. Cadê a menina? Perguntou Good Alsop, virando a cabeça. Anne deu um passo à frente. Aqui, Goody. Conte-me a verdade, Anne, disse Good Alsop com um tom de voz firme. O que você prometeu para Andrew Humbert? Nada, gaguejou Anne, com os olhos voltados para mim. Anne, não minta. Mentir é pecado, advertiu a Good Alsop. Pare com isso. Prometi que mandaria um recado se Mestre Roydon planejasse deixar Londres outra vez. E os homens de Padre Humbert aparecem quando a patroa e o patrão ainda estão na cama e me perguntam o que aconteceu na casa. As palavras de Anne jorravam da boca. Ela logo tapou a boca com as mãos, como se não acreditasse no que tinha revelado. O trato entre Anne e Humbert deve ser respeitado, mas não completamente. Good Alsop refletiu por alguns instantes. Se por alguma razão a Sra. Roydon deixar a cidade, Anne mandará um recado primeiro para mim. Humbert só deverá saber 1 hora depois, Anne. E se disser uma só palavra do que acontece aqui, prenderei sua língua com um feitiço que nem 13 bruxas serão capazes de quebrá-lo. Anne justificadamente se aterrorizou com a ameaça. Vai e se junte com os meninos, mas abra todas as portas e as janelas antes de sair. Alguém irá avisá-los quando chegar o momento de voltar. Anne abriu as venezianas e as portas com uma cara tão culpada que a encorajei com um meneio na cabeça. A pobre menina não estava em posição de enfrentar Humbert e fazia o que podia para sobreviver. Ao sair, olhou apavorada para Matthew, que por sua vez reagiu com frieza de sempre. Ele só se manifestou quando a casa se aquietou e as correntes de ar giraram em volta dos meus tornozelos e dos meus ombros. Ainda estava encostado à porta e suas roupas escuras absorviam a pouca luz da sala. Então, pode nos ajudar, Sra. Goody Alsop? O tom era cortês, bem diferente da arrogância em que tratara a viúva Beaton. Creio que sim, Mestre Roydon, respondeu Good Alsop. Por favor, acomode-se, disse Susana, apontando um banco para Matthew. Infelizmente, a chance de um homem da estatura de Matthew se acomodar num banco de 3 pernas era pouca. Mas ainda assim ele se ajeitou sem reclamar. Meu marido está dormindo no quarto ao lado. Não pode ouvir nem um wrath, nem a nossa conversa. Good Alsop arrancou a peça de lã cinza e linho perolado que lhe cobria o pescoço e fez um movimento de dedos para puxar alguma coisa intangível. Em seguida, esticou a mão e girou o punho, liberando uma figura sombreada na sala. A cópia da bruxa se dirigiu ao quarto de dormir de Susana. O que foi isso? Perguntei sem sequer respirar. Minha ajudante vai tomar conta do mestre Norman e garantir que ele não seja perturbado. Agora que as portas e janelas estão novamente fechadas, ninguém poderá nos ouvir lá fora. Fique descansada em relação a isso, Susana. Os lábios de Alsop se mexeram e as correntes de ar cresceram, fechando as portas e janelas. Eram 2 feitiços que poderiam ser úteis na casa de um espião. Abri a boca para perguntar como os tinham realizado, mas antes que pudesse emitir uma palavra, Good Alsop ergueu a mão e soltou uma risadinha.
Você é muito curiosa para uma mulher adulta. Acho que Susana perderá a paciência mais com você do que com Jeffrey. Ela deu um passo atrás e me olhou enlevada. Esperei tanto tempo por você, Diana. Por mim? Perguntei em dúvida. Sem dúvida. Durante muitos anos, desde os primeiros augúrios da sua chegada. E com o passar do tempo, muitas de nós desistiram de esperar. Mas pressenti que você chegaria quando nossas irmãs narraram os preságios no norte. Good Alsop se referia a Berwick e aos estranhos acontecimentos na Escócia. Inclinei-me para a frente, disposta a fazer mais perguntas, porém Matthew me calou com um pequeno meneio na cabeça. Já confiava plenamente na bruxa. Ela soltou outra risadinha perante a requisição silenciosa do meu marido. Então eu estava certa? Disse Susana aliviada. Sim, minha filha. Diana é realmente uma tecelã. As palavras de Good Alsop reverberaram na sala com a potência de todo o encantamento. O que é isso? Perguntei quase com um sussurro. Há muitas coisas que estão acontecendo conosco que não compreendemos. Matthew segurou minha mão. Talvez seja melhor a senhora se dirigir a nós e nos explicar as coisas da maneira como faz com Jeffrey. Diana é uma criadora de feitiços, disse Good Alsop. Nós, as tecelãs, somos criaturas raras. Foi por isso que a deusa mandou você para mim. Não, Good Alsop. A senhora está cometendo um engano. Protestei balançando a cabeça. Eu sou péssima com feitiços. Nem minha tia Sarah, que tem uma habilidade incrível, conseguiu me ensinar a arte da bruxa. Claro que você não consegue realizar os feitiços de outras bruxas, Diana. Você mesma deve inventar os seus. A afirmação de Good Alsop contrariava tudo o que eu tinha aprendido. Olhei para ela, surpreendida. Gente, então ela cria os próprios feitiços e isso faz todo sentido. Inclusive, faz sentido dela conseguir ficar grávida do Matthew. E se a gente parar para pensar, se a Sophie é filha do Jeffrey e o Jeffrey parece que ele tem o mesmo poder da Diana, porque ele vê também os brilhinhos coloridos, os fios coloridos que nem ela. Então quer dizer que ele foi um tecelão e por isso que a Sophie saiu um demônio em vez de bruxa. Então, então a origem será de todas as espécies? São os tecelãos? Será que foram as bruxas que criaram as criaturas? Passada. Vamos continuar. Nós, bruxas, aprendemos a fazer feitiços, não os inventamos. Os feitiços eram passados de geração em geração entre famílias ou entre membros dos conciliábulos. Guardávamos esse conhecimento com muito zelo, registrando palavras e procedimentos em grimórios juntos aos nomes das bruxas e os bruxos que ministravam o acompanhamento mágico. As bruxas eram experientes, treinavam os membros mais jovens do conciliábulo, que seguiam os passos e as nuances de cada feitiço e de cada experiência das bruxas em mente. As tecelãs inventam, retrucou Good Alsop. Eu nunca ouvi falar de tecelãs, disse Matthew com tato. Poucos ouviram. Nós somos guardadas em segredos. Mestre Roydon, um segredo desconhecido para a maioria das bruxas e também para os Wrath. Suponho que o senhor esteja habituado a segredos e a como guardá-los. Ela piscou os olhos com malícia. Eu já vivo há muito tempo, Good Alsop, e acho difícil acreditar que bruxas tenham resguardado a existência de tecelãs de outras criaturas por todo esse tempo. Ele fez uma careta. Esse é mais um dos jogos do Humbert? Ai, sou velha demais para joguinhos, Monsieur de Clermont. Ah, sim, eu sei quem o senhor é e que posição ocupa no nosso mundo, disse Good Alsop ao ver surpresa de Matthew. Talvez o senhor não consiga esconder a verdade das bruxas como pensa. Talvez, grunhiu Matthew em estado de alerta, seguindo-se um rosnado que divertiu a velha. Esse truque assusta crianças como Jeffrey e John, e demônios lunáticos como seu amigo Christopher. Mas a mim não me assusta. A voz da bruxa se tornou séria. As tecelãs se escondem porque um dia elas foram perseguidas e assassinadas, como os cavaleiros do seu pai. Nem todos aprovam nosso poder. Como o senhor bem sabe, é mais fácil sobreviver quando os inimigos acham que você está morto.
Mas quem fez tudo isso e por quê? Eu esperava que a resposta não nos levasse de volta à velha inimizade entre vampiros e bruxas. Nós fomos caçadas, mas não foram pelos Wrath nem pelos demônios, mas sim por outras bruxas, respondeu Good Alsop com serenidade. Elas nos temem porque somos diferentes. O medo alimenta o desprezo e o desprezo alimenta o ódio. É uma história conhecida. As bruxas destruíram famílias inteiras para impedir que as crianças se tornassem tecelãs. E as poucas tecelãs que sobreviveram esconderam os filhos. A senhora logo descobrirá que o amor dos pais pelos filhos é poderoso. Você já sabe sobre o bebê? Comentei, tocando na barriga de maneira protetora. Sim, disse Good Alsop com seriedade. E você já está fazendo uma poderosa tecelagem, Diana. Não poderá esconder isso de outras bruxas por muito tempo. Um filho? Susana regalou os olhos. Concebido por uma bruxa e um Wrath? Não uma bruxa qualquer. Apenas as tecelãs operam esse tipo de magia. E há uma razão para que a deusa tenha escolhido para essa tarefa, Susana. Assim como há uma razão para que ela tenha me chamado. Você é parteira e suas habilidades serão requeridas nos dias em que teremos pela frente. Com a minha pouca experiência, não serei de grande valia para a senhora Rydon, protestou Susana. Faz alguns anos que você é assistente de parto, observou Good Alsop. De mulheres sangue-quentes, Goody. Com bebês sangue-quentes, retrucou Susana indignada. Não de criaturas como os Wrath, têm braços e pernas como todos nós. Good Alsop interrompeu-a. Não vejo nada diferente nesse bebê. Não é porque alguém tem 10 dedos nas mãos e nos pés que também tem alma, disse Susana olhando desconfiada para Matthew. Eu estou pasma com você, Susana. Para mim, a alma do Mestre Roydon é tão clara quanto a sua. Você voltou a ouvir as opiniões do seu marido sobre o mal dos Wrath e dos demônios? Susana apertou os lábios. E se fiz isso, Goody? Se o fez, eu posso dizer que você é uma tola. As bruxas são dotadas de uma visão plena da verdade, ainda que os maridos sejam idiotas. Isso não é tão fácil quanto a senhora dá a entender, murmurou Susana. Nem precisa ser tão difícil. Faz muito tempo que esperamos pela tecelã que está entre nós e precisamos de planos. Muito obrigado, Good Alsop, disse Matthew. Sentia-se aliviado porque finalmente alguém concordava com ele. A senhora está certa. Diana precisa aprender rapidamente o que for necessário para ela. E não pode ter o bebê aqui. Essa decisão não é sua, Mestre Roydon. Se o bebê tiver que nascer em Londres, será aqui que ele irá nascer. Diana não pertence a este lugar, retrucou Martha, acrescentando em seguida. A Londres. Graças aos céus, isso está muito claro. Mas como Diana é uma fiandeira do tempo, não vai adiantar nada simplesmente movê-la de um lugar para o outro. Ela não será menos visível em Canterbury ou York. Isso quer dizer que a senhora conhece os outros nossos segredos também. Matthew lançou um olhar gelado para a velha. Já que sabe tanto, deve ter previsto que a Diana não retornará sozinha para o tempo dela. Eu e o bebê iremos juntos. E vai ser com a senhora que ela irá aprender o que precisa saber para fazer isso. Matthew assumiu o comando. Isso queria dizer que as coisas estavam prestes a tomar o habitual rumo para o pior. A educação de sua esposa passou a ser um assunto meu, Mestre Roydon. A menos que o senhor entenda mais de tecelãs do que eu, disse Good Alsop suavemente. Tudo que diz respeito à minha esposa também diz respeito a mim, Good Alsop, disse Matthew. Ele se voltou para mim. Isso não é um assunto só de bruxas, até porque elas podem se voltar contra minha companheira e meu filho. Então Diana foi ferida por uma bruxa e não por um Wrath, disse Good Alsop baixinho. Senti a dor e pressenti que uma bruxa estava envolvida nisso. Mas achei que ela queria curar um dano e não causá-lo. Que mundo é esse onde uma bruxa faz esse tipo de coisa com outra bruxa? Matthew desviou os olhos para Good Alsop. Talvez a bruxa também tenha percebido que Diana é uma tecelã. Não me passara pela cabeça que Satu soubesse de alguma coisa. O que Good Alsop tinha dito a respeito da atitude das minhas colegas bruxas em relação às tecelãs e a ideia de que Knox e os comparsas da congregação desconfiavam do meu segredo fizeram meu sangue ferver. Matthew puxou minhas mãos e cobriu-as com a dele. É possível, mas não posso afirmar com certeza, disse Good Alsop em tom de pesar. Mas faremos de tudo nesse tempo que a deusa nos concede para preparar Diana para o futuro. Parem!
Eu disse batendo a palma da mão em cima da mesa. O anel de Zabu soou ao colidir na madeira dura. Vocês estão falando desse negócio de tecer como se isso fizesse sentido, mas nenhuma mísera vela eu consigo acender. Meus talentos são mágicos. Eu tenho vento, água e até mesmo fogo em meu sangue. Se posso ver a alma do seu marido, Diana, não deveria se espantar por também poder ver o seu poder. E para o seu conhecimento, fique sabendo que você não é uma bruxa nem de fogo nem de água, por mais que acredite nisso. Você não consegue controlar estes elementos e será destruída se você for tola o bastante para tentar controlá-los. Mas quase me afoguei em minhas próprias lágrimas, insisti. E matei um Wrath com uma flecha de fogo da bruxa para salvar o Matthew. Minha tia reconheceu o cheiro. As bruxas de fogo não precisam de flechas. São transportadoras pelo fogo até o alvo em 1 segundo. Good Alsop balançou a cabeça. Isso que você mencionou é só uma simples tessitura, minha filha, criada pela dor e o amor. A Deus emprestou-lhe os poderes de que você necessita como uma bênção, mas nem por isso você pode comandá-los completamente. Emprestados. Os eventos frustrantes nos últimos meses e os lampejos de magia que nunca agiam adequadamente me vieram à mente. É por isso, então, que as habilidades vão e vêm. Na realidade, elas nunca foram minhas. Nenhuma bruxa guardaria tanto poder dentro de si sem abalar o equilíbrio dos mundos. Uma tecelã seleciona com cuidado uma das magias que a envolve e faz o uso disso para moldar algo novo. Mas existem milhares de feitiços, sem mencionar amuletos e poções. Nada que eu fizesse seria original. Passei a mão na testa e o ponto onde Philip fizera o juramento do sangue esfriou ao meu toque. Todos os feitiços vieram de algum lugar, Diana. De algum momento de necessidade, de um desejo, de um desafio que, por alguma razão, não pôde ser resolvido de outra maneira. E também vieram de alguém. Ah, a primeira bruxa, sussurrei. Algumas criaturas acreditavam que o Ashmole 782 era o primeiro grimório, o livro que continha os primeiros encantamentos e feitiços concebidos pelo nosso povo. Fazia-se outra conexão entre mim e o misterioso manuscrito. Olhei para Matthew. A primeira tecelã, corrigiu amavelmente Good Alsop, como as outras que a seguiram. As tecelãs não são apenas bruxas, Diana. Susana é uma excelente bruxa, mas com mais conhecimento mágico da terra e de suas tradições que qualquer outra de suas irmãs londrinas. Mas apesar de todos esses dons, não consegue tecer um novo feitiço. E você consegue. Nem consigo imaginar como começar, comentei. Você chocou aquele Glyne, continuou Good Alsop, apontando para uma bolinha amarela e felpuda adormecida. Mas eu só tentei quebrar um ovo, protestei. Já entendia de tiro ao alvo e sabia que isso era um problema. Nem minha magia, nem minhas flechas tinham acertado o alvo. Claro que não. Se fosse uma simples tentativa de quebrar o ovo, estaríamos desfrutando de uns cremes deliciosos da Susana. Você tinha outra coisa em mente. O pintinho concordou, emitindo um pio particularmente alto e claro. E ela estava certa. De fato, eu tinha outra coisa em mente, nosso filho. Se poderíamos criá-lo de maneira adequada e que poderíamos fazê-lo para mantê-lo seguro. Good Alsop assentiu com a cabeça. Achei que sim. Não pronunciei palavras, não realizei um ritual, não preparei mistura alguma. Continuei apegada ao que tinha aprendido com Sarah sobre a arte. Só fiz algumas perguntas e aqui, entre nós, nem eram boas perguntas. A magia começa com o desejo. As palavras vêm depois, bem depois, explicou Good Alsop. Nem sempre as tecelãs conseguem reduzir um feitiço. Aos poucos. Versos para que sejam utilizados por outra bruxa. Algumas tessituras resistem, por mais que a gente tente. São apenas para uso pessoal, por isso somos temidas. Começa com a ausência e desejo, sussurrei. Passado e presente colidiram novamente quando repeti a primeira linha do verso que acompanhava uma única página do Ashmole 782 que um dia alguém enviara para os meus pais. Dessa vez não desviei os olhos quando os cantos acenderam e iluminaram as partículas de poeira em tom de azul e dourado. E muito menos Good Alsop. Martha e Susana seguiram nossos olhos, mas não viram nada de extraordinário. Exatamente. Está vendo como o tempo sente a sua ausência e a quer de volta para que você a
se teça em sua antiga vida? Ela sorriu e bateu as palmas, como se eu tivesse feito um desenho infantil de uma casa digno de ser grudado na porta da geladeira. Claro. Por enquanto, o tempo ainda não está pronto para você. Se tivesse o azul, seria muito mais brilhante. A senhora soa como se fosse possível combinar magia e arte, mas elas são separadas, retruquei confusa. A feitiçaria se vale de feitiços e a magia se vale de um poder, herdado de elementos como o ar ou fogo. Quem ensinou para você tamanha bobagem? Good also bufou. Susana regalou os olhos, horrorizada. Magia e feitiçaria são dois caminhos que se cruzam no bosque. As tecelãs conseguem ficar na encruzilhada com um pé em cada caminho. Ela pode ocupar o lugar do meio, onde os poderes se encontram em plena potência. O tempo protestou aos gritos perante a revelação. Uma criança no meio, uma bruxa à parte. Murmurei intrigada. O fantasma de Bridget Bishop me avisara dos perigos associados a essa posição tão vulnerável. Antes de virmos para cá, o fantasma de Bridget Bishop, uma das minhas ancestrais, me disse que esse era o meu destino. Ela devia saber que eu era uma tecelã, assim como seus pais, afirmou Good Alsop. Consigo ver os fios remanescentes da amarração deles. Seu pai também era um tecelão. Ele sabia que você seguiria o caminho dele. O pai dela? Perguntou Matthew. Raramente os tecedores são homens, Good Alsop, disse Susana. O pai de Diana era um tecelão de grande talento, mas sem treinamento. Ele embaralhou o feitiço sem tecê-lo propriamente. Mas o fez com amor, e o feitiço serviu com seu propósito por algum tempo. Como a corrente que liga ao seu Wrath, Diana. A corrente era uma arma secreta que, em momentos mais sombrios, me propiciava a reconfortante sensação de que estava ancorada em Matthew. Bridget me disse algo naquela mesma noite. Não há caminho adiante em que ele não esteja. Ela também devia saber de Matthew, confidenciei. Nossa, pequena pausa. Em todo esse tempo, quando a Bridget Bishop falou essa frase aí pra Diana, eu pensei que ela mencionava como que ela fosse entre a vida e a morte, sabe? O meio termo que ela tá no outro mundo também, que ela ia virar vampiro ou algo assim, ou que ela encontra muita morte. Mas agora a gente entendeu. É porque ela cria feitiços. Que legal. Você nunca me falou dessa conversa, Moncor, disse Matthew, mais curioso que chateado. Encruzilhadas, caminhos, profecias difusas não me pareciam importantes naquele momento. E com desenrolados acontecimentos acabei esquecendo. Olhei para Good Alsop. De qualquer forma, como pude fazer feitiço sem saber? As tecelãs são cercadas desse mistério, respondeu Good Alsop. Mas não disponho de tempo para encontrar resposta para todas as suas perguntas, pois preciso me concentrar e lhe ensinar como lidar com a magia que se manifesta por meio de você. Meus poderes estão descontrolados. Admiti com os marmelos murchos e os sapatos arruinados de Mary na cabeça. Nunca sei o que vai acontecer depois. Isso não é incomum quando uma tecelã se defronta pela primeira vez com seu próprio poder. Mas sua luz pode ser vista e sentida até mesmo pelos humanos. Good Alsop encostou a cadeira e me observou. Se outras bruxas vissem o seu pintinho como o viu a jovem Anne, elas poderiam usar esse conhecimento para propósitos pessoais. Não permitiremos que Humbert coloque as garras em você ou no neném. Posso contar com você para lidar com a congregação? Perguntou ela para Matthew. Considerou o silêncio dele como uma afirmativa. Então, tudo bem. Venha me ver nas segundas e quinta-feiras, Diana. A senhora Norman se encontrará com você nas terças-feiras. Mandarei Marjorie Cooper nas quartas-feiras e Elizabeth Jackson e Catherine Streeter nas sextas-feiras. Diana vai precisar de ajuda para conciliar o fogo e a água no sangue dela. Do contrário, só vai produzir vapor. Goody, talvez não seja sensato deixar que todas as bruxas partilhem um segredo particular, disse Matthew. Mestre Roydon está certo. Já há muito falatório sobre a bruxa. John Chandler tem espalhado notícias a respeito para agradar Humbert. Claro que nós mesmas podemos ensinar para ela, disse Susana. E desde quando você se tornou uma bruxa de fogo? Retrucou Good Alsop. O sangue da menina está cheio de chamas. Meus talentos são dominados pelo vento da bruxa, e os seus estão fincados no poder da terra. Não somos indicadas para a tarefa. Nossa reunião vai chamar muita atenção se levarmos adiante esse plano.
Somente 13 bruxas, mas você propõe envolver 5 de nós nesse negócio. Deixe que os outros grupos assumam o problema da senhora Roydon e de Moorgate, ou talvez de Aldgate. O grupo de Aldgate se agigantou demais, Susana. Se não consegue administrar os próprios assuntos, como é que vai assumir a educação de uma tecelã? Sem falar que é uma viagem muito longa para mim e o mau cheiro dos detritos da cidade piora o meu reumatismo. Vamos treiná-la aqui mesmo, de acordo com o desejo da deusa. Eu não posso, Susana foi interrompida. Sou sua anciã, Susana. Se quiser protestar mais tarde, terá que buscar uma decisão da rede. A atmosfera se tornou pesada. Tudo bem, Goody. Enviarei uma requisição para que Queenhithe. Susana pareceu assustada com o anúncio. Queenhithe? Que rainha é essa? Perguntei baixinho para Matthew. Queenhithe é um lugar, não é uma pessoa, murmurou ele. Mas que rede é essa? Eu não faço a menor ideia, confessei. Parem de cochichar. Good also balançou a cabeça aborrecida. Os cochichos de vocês lançam feitiços nas janelas e nas portas que revolvem o ar e ferem meus ouvidos. Depois que o ar se aquietou, Good also continuou. Susana desafiou a minha autoridade neste assunto. E como sou líder do grupo Garlic Tea e também anciã da ala Vintry, a senhora Norman precisa apresentar o seu caso para as anciãs das outras alas de Londres. Elas é quem decidirão o curso de ação a ser tomado, como sempre fazem quando há desacordos entre as bruxas. São 26 anciãs conhecidas como rede. Ah, é só política, então? Perguntei. Política e prudência. Se não tivéssemos um meio para solucionar as disputas internas, Humber se meteria suas garras de wrath na maioria dos nossos casos. Disse Good also. Sinto muito se eu ofendi, senhor Mestre Roydon. Não me senti ofendido, Good Alsop, mas a senhora levar o assunto às anciãs, a identidade de Diana será conhecida por toda Londres. Matthew se levantou. Não posso permitir isso. Cada bruxa da cidade já está cansada de saber da sua esposa. As notícias aqui correm com muita rapidez, em grande parte graças ao seu amigo, Christopher Marlowe. Ai, Kit. Disse Good Alsop, esticando a cabeça para olhar nos olhos dele. Sente-se, Mestre Roydon. Meus ossos velhos já não aguentam se esticar nessa maneira. Para minha surpresa, Matthew obedeceu. Diana, as bruxas de Londres ainda não sabem que você é uma tecelã, e isso é muito bom, continuou Good Alsop. A rede terá que saber, é claro. E quando as outras bruxas souberem que você foi chamada para se apresentar perante as anciãs, todas acharão que esse chamado ou é para discipliná-la, por causa de sua relação com Mestre Roydon, ou para impedi-la de que ele tenha acesso ao seu sangue e ao seu poder. A despeito do que elas possam decidir, ainda assim a senhora será minha mestra. Eu já estava acostumada a ser objeto de escárnio de outras bruxas e sabia melhor do que ninguém o que esperar das bruxas de Londres quando a aprovação da minha relação com Matthew. E a mim não me importava nem um pouco se Marjorie Cooper, Elizabeth Jackson, Catherine Streeter, fosse quem fosse, participassem do esquema educacional de Good Alsop. Mas Good Alsop era diferente. Ela era uma bruxa cuja amizade e ajuda me eram queridas. Sou a última da nossa espécie em Londres e uma das 3 únicas tecelãs conhecidas nesta parte do mundo. A tecelã escocesa, Agnes Sampson, está presa em Edinburgh. Faz muitos anos que ninguém a vê ou ouve falar de uma tecelã na Irlanda. A rede não tem outra escolha, a não ser permitir que eu seja sua guia, assegurou-me Good Alsop. Quando será a reunião das bruxas? Perguntei. Assim que for agendada, disse ela. Nós estaremos prontos, Matthew garantiu para ela. Há algumas coisas que sua mulher precisa fazer sozinha, Mestre Roydon. Carregar o bebê na barriga e se encontrar com a rede estão entre essas coisas, disse Good Alsop. Sei que a confiança não é algo fácil para um Worth, mas o senhor precisa tentar, para o bem dela. Confio na minha esposa. A senhora viu o que as bruxas fizeram com ela e não vai se surpreender se lhe disser que não confio na relação que qualquer uma de sua espécie tenha com ela, retrucou Matthew. Bom, o senhor vai precisar tentar, insistiu Good Alsop.
O senhor não pode ofender a rede. Se assim o fizer, Humbert intervirá. A rede não apreciará o insulto e insistirá no envolvimento da congregação. Apesar dos nossos desacordos, ninguém nesta sala deseja que a congregação se volte para Londres, Mestre Roydon. Matthew observou atentamente. Por fim, concordou. Está bem, Goody. Eu era uma tecelã. Logo, logo seria mãe. Uma criança no meio, uma bruxa à parte. Sussurrou a voz fantasmagórica de Bridget Bishop. Parece um trava-língua. Bridget Bishop. O olfato aguçado de Matthew me avisou que ocorrera alguma mudança do meu cheiro. Diana está cansada e precisa ir para casa. Ela não está cansada, ela está com medo. Já passou o tempo de sentir medo, Diana? Você precisa encarar quem você realmente é, disse Goody com certo pesar. Mas nem por isso deixei de me sentir ainda mais angustiada, mesmo depois que voltamos para a segurança de Heart and Crown. Já em casa, Matthew tirou o casaco estofado e o deixou em volta dos ombros para amenizar o frio. O tecido exalava o odor de cravo da Índia e canela que o caracterizava junto aos resquícios de fumaça da lareira de Susana e do ar úmido de Londres. Eu sou uma tecelã. Se eu repetisse isso, talvez começasse a fazer sentido. Mas eu não sei o que isso significa, já que não sei mais quem eu sou. Você é Diana Bishop, historiadora e bruxa. Ele me segurou pelos ombros. Não importa tudo mais que você tenha sido um dia ou que será depois. Isso é o que você é. E você ainda é minha vida. Sua esposa, corrigi ele. Minha vida, repetiu ele. Você é o meu coração e também as batidas do meu coração. Antes eu era uma mera sombra, como a serva de Goody, acrescentou com um sotaque acentuado e a voz enrouquecida de emoção. Eu deveria estar aliviada por finalmente saber a verdade. Comentei, batendo os dentes enquanto subia a cama. Era como se o frio tivesse criado raízes na medula dos meus ossos. Durante toda a vida me perguntei por que eu era tão diferente. E agora que eu tenho a resposta, isso não me serve para nada. Um dia servirá, disse Matthew, chegando-se a mim debaixo das cobertas. Algum tempo depois, não me sentia mais no meio, e sim abençoada e centrada. Respirei fundo algumas vezes, e quando tentei me afastar, Matthew não deixou. Ainda não estou pronto para soltá-la, disse puxando-me para mais perto dele. Você deve ter muito trabalho a fazer. A congregação, para Philip, para Elizabeth. Estou ótima, insisti, embora quisesse continuar na posição que estava por mais tempo. Nós, vampiros, calculamos o tempo de um jeito diferente dos sangue-quentes, disse Matthew ainda sem querer me soltar. Quanto tempo dura, então, o minuto de um vampiro? Perguntei, enfiando a cabeça sobre o queixo dele. É difícil dizer, murmurou ele. Algo entre um minuto comum e a eternidade. Eu gostei tanto desse capítulo, porque assim, Diana, ela passou muito tempo resistindo à magia. Agora ela descobre que ela não é só uma bruxa, ela é uma tecelã. Alguém rara, com um poder que até as próprias bruxas temem, respeitam. É quase como quando a gente descobre algo sobre nós mesmas que muda tudo. Não é só sou boa nisso, ou eu tenho um dom que me define. Mas ao mesmo tempo dá para sentir a vulnerabilidade dela, né? Ela quer respostas, ela quer se encontrar, mas parece que quanto mais descobre, mais percebe o tamanho da responsabilidade que ela carrega. Confesso que eu me identifiquei. Quem nunca se sentiu meio perdida, querendo saber de onde vem, a própria força, o que vai fazer no futuro, enfim. E vocês, o que acharam dessa revelação sobre Diana ser uma tecelã? Acham que isso vai trazer uma bênção ou um peso para ela daqui para frente? Próximo capítulo, vamos acompanhar como esses treinamentos começam a transformar a Diana. Então já prepara o seu chá, seu vinho, seu café para ler junto comigo. E se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Nos vemos no capítulo 22. Até lá!